Bom, vamos começar então a nossa live de literatura, hoje com os alunos do segundo ano do ensino médio. Vou copiar o convite, mandar lá. E aí, deixa eu ver aqui. Vocês vão fazer uma aula invertida hoje. Vamos que vamos. Já deve ter aluno já querendo entrar na aula. Júlia, Gabriel. E agora aqui é o professor. Isso aqui eu mandei pro primeiro ano. Que susto, Matheus. Eu vi Augusto, Matheus, e falei, Augusto? Falei, ué, Augusto é do primeiro ano, tá como de pessoa do primeiro ano? Que susto, rapaz. Coloca Matheus Augusto. Opa, Augusto, buenos dias. Buenos dias. Que tal? Bom dia, professor. Estoy bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? Muy Bom bien, dia. gracias. Bom Tu dia. pediste para yo colocar la receta traduzida en portugués? Por Deus, senhor. Eu estou a ver. Vamos falar agora a língua portuguesa porque é uma classe de literatura e não de espanhol. Sim? Eu vou tentar. O Luiz está aqui já ou não? Deixa eu ver aqui. Não. Tá entrando. Professor, eu não pus a... Nossa, meu cabelo tá zoado. Nem pus uniforme, mas nem aparece, ó. Tô de uniforme, Não galera. pus uniforme, velho. Professor, você quer que eu mude a foto quando eu tô sem câmera? Ó, só pra saber, porque o Anderson pediu. Que? Você quer que eu mude de foto? Porque o Anderson pediu. O que o Anderson falou? Não. Que não era uma coisa legal. E essa foto do MM? E essa foto do MM? Era pra mudar. A DMM é melhor, pô. A DMM é braba. O Bruno. Aí. Ó, Bruno, Gabriel, falta uma pessoa. É uma forma da gente matar a saudade. Tem gente que não tinha se visto. Aliás, acho que ninguém foi na casa do outro aqui. Ou foi? Não, né? Negativo. Não fui, não. Pode? Pode. Lógico que não. Nem pode. Matheus queria invadir minha residência, mas eu não deixei. Quando? Eu estava precisando de um escravo. Falei, muito obrigado. Deus me livre. Coisa boa. Já é pouco. Ó, a Gabi falando meus planos aí de fugir. Calma só um pouquinho, Cara. tá, enquanto o pessoal vai chegando aqui, eu tenho que só editar um pequeno videozinho aqui. Tá? Vai lá, enquanto o pessoal vai chegando, se tiver alguém entrando aí, deixa eu entrar. Vai lá, daqui a pouquinho a gente começa aí a nossa apresentação. Ô, Gabi. Vai chamando o pessoal, liga pro pessoal. Vou te mandar um bagulho aí. Eu já imagino. A gente vai mandar bagulho, né? Que isso, professor. Só um momento. Obrigado, vai, Matheus. bagulho. Eu não consigo nem achar a figurinha para esse evento. Um minutinho. Oh, Jesus. Eu acho que você tá realmente falando da mesma coisa que eu. Minutinho que meu amado me mandou um áudio. Nossa. Eu coloco, eu não sei se vocês perceberam, mas eu corto a minha testa aqui, ó, pra não aparecer meu cabelo. Tá grande, amanhã que eu vou cortar. Ô, professor, corta igual o Viking. Não. Assim, pra fazer trança depois, moda. Não. Ô, louco, mó zica. Muito profissional, eu sou profissional. Amanhã eu vou no cabeleireiro. Ai, Gabi, obrigado pelo site lá, Zé. Acho que eu vou comprar lá, mano. Ó, eu tô em aula. Dá um salve. Salve, Patricão! Tamo junto, Dio! Ô, a gente tem Eu nem falo quem é, ligado. o cara já se apresenta. Salve, estrelinha!
Salve, salve, meu consagrado. Fala, meu padrinho. Tá ligado, né? Pedi a permissão. Fala tu, Luigi. Quem é esse que tá aí? É o namorado da Gabi? É o namorado da Gabi. É seu pai, Gabi? Meu consagrado. O casado. É. Tá maluco? Casado. Bruno Gabriela. Trindade entrando agora. Uniforme? Não Professor falou que não obrigatoriamente. precisava. Pode comer enquanto Ah, o fala? cara acabou de fazer um assalto, o MM. Tá tranquilo. Deixa eu ver, Nossa. pera. Tá gravando a aula. Pessoal, tá Olha o gravando cabelo a da aula. O menino criança. acabou de sair de uma Foi mal, hein? arração. Thaís de máscara. Thaís tá propícia pro momento. Ei, Ou é uma foto isso? ei, está É gravando uma foto, a aula. né? Ah, Eu tá. vou desativar o áudio de vocês, hein? O professor... Eu vou desativar o áudio, é sério? Não, fica tranquilo que a gente faz. Pode parar. E aí, como Toda que foi a rainha. Ô, Gabi, experiência? Grupo do Machado Você de não- Assis aí. Deu muito trabalho pesquisar Nada, não, sobre não, não. ele? Pesquisaram vídeos? Como que foi? a gente montou slide, professor. É, o meu também. O Bruno fez slide. Ó, o Bruno fez slide. Ó, que chique. Muito bem. Isso aí, evoluindo sempre. E aí? E aí, beleza? Outro grupo. Qual foi o outro grupo? Vai, gente. Não tem fala aí. mais, só um tem. Não tem um grupo. Deixa aí. Oi, professor, desculpa. Como que foi aí? Qual era o grupo? Eu? Hã? Você... Tem o Ah, grupo do professor, Matheus, tá tem o ligado, grupo, né? tem o grupo É do Matheus, muita- tem o grupo da Gabi, tem qual outro grupo? Então, vou falar que eu pensei que você queria saber como foi, mas tudo bem. Não, vai lá, pode falar, enquanto eu vou fazendo aqui, eu vou ouvindo. Então, foi uma experiência, assim, você tá ligado, né? Muita dedicação, tal, muito empenho, muito esforço, batalhando sempre para conseguir conquistar nosso objetivo, tá ligado, né? Muitas paradas tentaram nos parar, Ixi, mas a gente Maria. seguiu firme, Hum, sabe como é, né, professor? sei. Sempre aí, nos corre aí, brincadeira, Pode parar, Matheus. brincadeira, é meme, é meme, é meme, é meme, é meme. Bom, vamos começar então a explicação. Deixa eu só colocar aqui o nome de vocês. Grupo 1 do Machado de Assis, quem é, por favor, apresente. É eu, Matheus Tem slide aí? Augusto, No slide tem os nomes, não tem? tem, mandei pra você, professor, tem? Tá, Eu mas mandei pode- pra você ontem, tá? beleza. Companheiros? Companheira, Acho que eu tenho. Ah, não tá? o que não tá? Então, é eu, a Júlia, o Thiago, a Thaís. Eu acho que o Thiago não tá. Ah, tá. E a Júlia, Emily? Matheus, Thaís, E eu. Emily e Thiago. Estão todos presentes? Uhum. Acho que sim. O Matheus tentando É, o entrar Thiago aqui. não. Sou Thiago. eu. É que eu tô vendo aqui se eu consigo usar do PC, professor. Fica mais fácil pra mim. Pra espelhar, né? Pra compartilhar. Isso mesmo. É. Não, eu achei que Ó, o meu você ia grupo é o passar, Gabriel, mas Emily, Maria beleza. Clara Você. e o Bruno, que também desistiu. Bruno, Também. por que desistiu? O Matheus entra como outro Matheus. O que houve? É. Um ele entra Tem como dois Augusto Matheus. Matheus e outro Matheus Augusto. Eu tô pela câmera É? do meu notebook, olha só. No meu quarto ela ficou uma bosta. Aqui ela ficou até... Que Deitada. bom. Pera aí, professor. Vou Vou desconectar aqui. Tá sendo toda hora. Opa, estão me ouvindo? Ah, agora sim. Grande, Brunão. Alô? Não, Sim, Matheus, ninguém tá te Estamos te ouvindo. ouvindo. Faz sentido, tá muito... Alô? Tá me ouvindo? Não. Infelizmente, Matheus. Ah, então. Bom, vamos lá começar então a apresentação de vocês aí. Deixa do eu grupo. ligar meu vídeo aqui, professor. Vai lá. Deixa aí. Com fome, vamos lá. Bandeira do Brazuca. Tô aqui tentando. Ei,
faz isso, mano? Eu vou avisar vocês aqui Eu de que preciso semana que vem nós teremos a nossa prova e aí só vai ter uma aula. Então toma cuidado com bagunça, porque senão vocês vai dar o horário e Claro. vocês vão perder o tempo, hein? Tranquilo, tranquilo. Tô falando isso para referente à quarta-feira que vem, tá? Que vai ter prova. Tomem cuidado, Tudo bem. que vai ter um certo horário. Eu vou enviar lá o link da live para vocês na quarta-feira. Aí todo mundo vai entrar, todo mundo com a câmera ligada. Vou desativar o áudio de vocês lá no momento da prova, da semana que vem. E aí eu vou enviar o link da prova no bate-papo. Tudo bem? Na semana que vem eu vou falar a respeito sobre nosso dia de prova. Tá bom? Pronto. Aqui já terminei. Vai lá, Matheus. É com você. Grupo. Júlia, Matheus, Thaís e Thiago. Matheus, como é que você faz isso, velho? Cara, impossível, mano. Oi, professor, desculpa. Que coisa é essa? Para, Matheus, é um trabalho que você vai apresentar, Matheus. Cara, que eu vou tirar um ponto de Matheus. Ô, louco, que isso, professor? Isso aí, Meu isso grupo... aí. Tá abusando. Pronto. Ô, professor, tá faltando gente nessa Peraí, vou tentar espelhar conferência. aqui, professor. Tem gente que vai cavar sua própria nota. Concordo. Júlia. Vai demorar. Calma aí. Eu tenho que pegar aqui o... MM tá com maior cara de ensino médio. Isso aí, MM. Orgulho da pessoa que está se tornando. Vamos lá. Júlia está presente? Professor, peraí, tô abrindo aqui o PowerPoint. Cadê Júlia? Aqui. Melhor ficar com isso aqui do que ficar assim, ó. Não dá muito, não. Tá não, Maria Clara, tá não. Matheus Augusto está presente. Thaís está Eu. presente. Cadê Thaís? Matheus Thaís está Augusto. presente. Emily está presente. Cadê Emily? Nossa. Emily só o cabelo loiro. Câmera, eu não tô no seu. Tiago está presente? Cadê Tiago? Ô, professor, Hum. eu não vou conseguir espelhar, não. Você vai ter que fazer a boa. Não, pode ir lá, vai lá. Não tô conseguindo abrir aqui, não. Calma aí. Vou ativar, Ok, isso, professor. eu vou ativar o compartilhamento aqui. Vai. Ativei. Ah, tá. Obrigado, professor. Você é muito gente boa. Vai lá. É sério. Cadê esse já? Nossa, Cadê o Thiago? Tá ficar faltando o aqui, Thiago. olhando na Gabi carinha tá de todo aqui, mundo, Gabriel eu não tá vou botar aula aqui. presencial, não. Já matei a saudade. Bruno tá aqui. Cadê o Bruno? Tá aqui. Sinceramente. Maria Clara também. Coleguinha Rafael tá Professor, aqui. espera só um minutinho que eu vou pegar um negócio aqui. Ah, tá. Obrigado. Rafael, cadê? Rafael não tá? Não. Ai. Rafael não Luíde tá. tá. Luíde tá. Leandro também não tá. E Isabela também não. Professor, Pode comer. Matheus, a hora que você quiser, pode começar aí a compartilhar a tela. não começa comigo, na verdade. Mas eu posso fazer a introdução aí. Bom, pode começar? Pode. Então tá bom. Meu nome é Matheus, meu grupo é a Júlia, o Thiago, a Thaís e a Emily, lembrei, obrigado. E eu. A gente fez um trabalho sobre o Machado de Assis e a gente vai falar algumas características deles, algumas das obras e algumas coisas que aconteceram na vida dele. Bom, eu não sei se o professor está espelhando, então pode passar aí o primeiro slide. Não vou compartilhar, não. Tá bom, então. Vai lá, compartilha. Não tem como você compartilhar aí? Não vai ter como. Ô, Matheus, manda pra mim que eu tento compartilhar aqui. Vou lá nas mensagens, então. Aí eu baixo de novo. Tá vendo? Barreira, né? Bom. Vou espirrar. Alô? Isso. Alô, não Alô? vai ter como não, professor. Vai ter como não. Por Até quê? cair aqui. Meu computador não tá conseguindo, não. Tá conseguindo?
É. Menos um ponto pra ir. Ô, louco. Tá abrindo... Vou ter que até abrir pelo celular aqui. Calma aí, tá abrindo aqui o trabalho. Vamos ver se eu consigo. Meu computador hoje tá... Sei, né? Calma aí, tá abrindo aqui. Hoje tá muito... Já deu uma pequena travada na aula com o primeiro ano. Modo de exibição protegido. Cuidado, pois equipes provenientes da internet podem conter vírus. Será? Camille, oi Camille, tudo bem? Zoom. Consegui abrir aqui. Ai, eterno. Jade agora, o clone. Vai lá, É que tá Matheus. com um cheirinho de felicidade, amor, paz, Chega. prosperidade. É isso aí. Vai, Matheus, já começou a Beleza. Por favor. Vai lá. Tá bom, voltei. Aí, pode passar de slide, por favor? Bom, agora a gente vai falar um pouco da vida pessoal de Machado de Assis e como foi essa vida. E agora é com a Júlia. Bom dia. Então, eu vou falar um pouquinho sobre Machado de Assis, a vida pessoal dele. O nome de Machado de Assis é Joaquim Maria Machado de Assis. Ele nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, em 1839 e morreu na mesma cidade em 1908. Seus pais eram pobres, né? A sua mãe era lavadeira de portuguesa, seu pai era pintor brasileiro e era neto de escravos. Os dois sabiam ler e escrever, o que na época não era comum, né? Até porque muitas pessoas não tinham contato com a educação. Bom, Machado de Assis, ele nasceu em um ambiente simples, porém superou todos os obstáculos e com isso ele conseguiu ser presidente da Academia Brasileira de Letras, o que ajudou muito para ele no reconhecimento público de talentos. Quando Machado de Assis era jovem, ele teve a proteção de uma família e também ele teve uma ajuda de um religioso que cuidou da sua educação. Né? Machado de Assis ele começou como tipográfico e o que fez com que ele chegasse até os elevados funcionalismo público. Depois disso, ele estreou cedo na literatura, também teve o início de jornalismo na sua carreira, o que ajudou muito, porque ele teve reconhecimentos. Em 1869, ele se casou com Carolina Xavier de Novaes. No começo, eles não foram muito aceitos pela sociedade, não teve uns bons olhares, mas não prejudicou o casal, porque eles não tiveram bons olhares, porque a Carolina Xavier era branca e Machado de Assis era negro. Né? Eles permaneceram unidos até 1903, que foi quando a Carolina Xavier faleceu. A sua primeira obra foi publicada em 1881, que foi a Memórias Póstumas de Brás Cuba. Pode passar, professor, por favor. Tá, agora eu vou falar um pouquinho de visão irônica da ciência. Bom, Machado de Assis, ele não estava satisfeito com a ciência no século XIX,
porque ela... Como que pode falar? Peraí, professor. Ela, não é que ela praticava, mas ela não falava também. Enfim, ela mostrava o verdadeiro ao credo do religioso e de forma dogmática. Então, isso fez com que o Machado de Assis não gostasse muito dessa questão da ciência. A primeira obra que ele publicou nesse momento de ciência foi um conto que chama O Alienista, e é onde ele fez a maior sátira ao cientifismo, que foi em 1882. Pode passar, professor. Bom, agora eu vou apresentar o realismo psicológico. Primeiramente, o que é literatura realista? Como a gente já vem estudando o realismo, né? Ele quer mostrar o real, quer mostrar a verdade, quer de fato mostrar o que realmente acontece, o que se passa. O realismo, ele também, nesse contexto, ele mostra todo o contexto histórico da época. Então, nas literaturas, sempre nas histórias, vai ter tudo o que se passava na época vai ser colocado dentro de uma história, com personagens, essas coisas. E os personagens, eles sempre vão ter muito bem explorado os seus sentimentos, o seu interior. Eles vão ter as suas situações bem colocadas. Vai ser colocado de uma maneira em que os leitores eles consigam se conectar com os personagens, entender que os personagens eles têm coisas em comum que a gente passa também. Os sentimentos, as ações, as escolhas, essas coisas. E o Machado, ele gostava de explorar esse contexto psicológico, porque ele gostava que as pessoas se identificassem com os sentimentos, com as escolhas. Por mais que as escolhas nem sempre sejam bem vistas na sociedade, quando você olhava tudo que o personagem tinha passado, você conseguia entender o porquê porque ele tomou aquela ação, aquela escolha. E o Machado gostava de explorar esses dilemas que eram comuns na época. Pode passar. E o que foi a tendência ao pessimismo que Machado tinha? Ele tinha a influência desse cara que eu não sei pronunciar o nome, mas que ele é um alemão e um filósofo, e ele criou a teoria do pessimismo. E o que era a teoria do pessimismo? Era tipo assim, todo mundo na vida tem busca por uma felicidade, por alguma coisa. Quando você conquista determinada coisa que você queria muito, ela depois passa a perder o valor e toda a sua busca passa a ser sem sentido, porque você já alcançou aquilo e foi, tipo, fácil, de certa forma. Então, a infelicidade passa a atingir você novamente depois que você conseguiu aquela coisa. Essa era a teoria dele. E ele era influenciado por esse filósofo porque ele acreditava nisso também. E quando você percebe, será que ele escrevia então os seus personagens como pessimistas? E sim, porque todos os personagens dele, quando você vai e acompanha, eles estão em busca de alguma coisa. Eles querem alcançar alguma coisa, mas depois que eles alcançam, eles vão e começam a buscar outra coisa. E isso também é o que liga a gente bastante, porque a gente sempre quer alguma coisa na vida, e depois que a gente conquista, a gente vai e quer outra coisa. E era isso que ele queria passar a mensagem, também fazer uma crítica aos escrúpulos humanos, na qual ele via como algo ruim. Então, o pessimismo para ele era uma grande chave assim para suas histórias. Acabei. Vai lá, próximo. Tá, eu vou falar do Dom Casmurro, que é uma obra do Machado de Assis, e ela se chama Dom Casmurro por causa que é o apelido dela do personagem. A sinopse da obra é mais ou menos que ele se apaixona por uma pessoa quando ele era adolescente e ele acaba abandonando, tipo, o negócio lá de ser padre, sabe?
É praticamente isso. Essa aí. Pode passar. Vou falar da digressão, que é praticamente o que os narradores usam para criar um tema secundário na história que não é tão importante quanto ela mesma, ou para abrir uma reflexão assim para o leitor. Ele serve para criar um desvio ou de rumo ou de assunto. Pode passar. Pode passar. Ah, tá. A metalinguagem, ela é uma linguagem que explica ela mesma. Tipo, ela usa ela mesma para se explicar. Como, sei lá, uma pessoa desenhando uma pessoa desenhando, um desenho de uma pessoa desenhando, na verdade, ou um filme que explica sobre o cinema, ou um autorretrato de um fotógrafo, uma pintura de um artista pintando. É praticamente isso. Pode passar. Já passei, já. Não é eu, não. Então, estava aqui no metalinguagem, agora representação como um teatro. Agora não sou eu. Então, professor, beleza. era o Thiago, porém ele não veio. Quer que eu leia? Tá, calma aí. E aí? Quem fez a parte dele ou ele que fez? Não, ele fez a parte dele, é que ele não tá aqui para apresentar, entendeu? Ah, tá. É porque tá valendo de 0 a 10. Né? Vou colocar lá, aula invertida. Apresentação, aula invertida. Vou criar depois da atividade. Eu não criei porque senão ia ter um monte de gente enviando um monte de coisa lá que eu não entendi. Né? Mas Machado de Assis tá aqui. Tiago. E aí o que vai acontecer? Eu preciso saber se ele fez realmente, porque aí ele vai ficar com metade da nota. Vai ficar, tá valendo de 0 a 10, ele fica com 5, então. Infelizmente. E aí? Ele fez, participou. Não, ele fez, só que ele não tá aqui, professor, não tem o que fazer, tá ligado? Tipo, ele não veio aqui. Tipo. Tá bom. Beleza, então. Vai lá. Ele fez a parte dele e tal, escreveu. Tá. Essa parte aí alguém poderia ler para mim? Representação como teatro. Eu leio, pode ser, eu leio. Bom, entra a parte de Machado de Assis, né, que é o autor que a gente está falando. Tem uma grande importância na literatura brasileira, então ele teve grande importância na literatura brasileira, né? Referências de obras literárias, a representação do teatro usou muito as obras literárias e até hoje usa. Inclusive, muitas obras, a maioria das obras famosas são de livros de teatro, né? As obras que eu digo assim, de teatro. Então, acaba que os livros ajudam muito no teatro. O teatro brasileiro é avaliado com o olhar de Machado de Assis, então o Machado de Assis meio que revolucionou o teatro brasileiro. Até hoje eles usam aspectos do Machado de Assis nos teatros. E daí fala que no século XIX teve muita influência na sociedade teatral, então o Machado de Assis teve e tem ainda muita influência na sociedade aí do teatro. Pode passar? A Missa do Galo. Bom, ela foi publicada em 1893, e depois em 1899 incluído na própria página, na obra Páginas Recolhidas. Bom, é uma narrativa breve. É um conto. Oi? Não é um então. livro, é um conto, tá? Você vai ler aqui. É uma narrativa breve, passada em um só espaço, com duas personagens relevantes. Um dos textos mais famosos do autor. Foi um dos textos mais famosos do Machado de Assis. Um dos, né? Porque ele teve vários livros famosos aí. Livros não, né? Narrativas, enfim, contos e tudo mais. Pode passar, professor, por favor? Vocês estão no segundo ano, o pessoal do nono ano do ano passado, que é do nono, do oitavo, tinha um material avulso, um material de leitura, que tinha um conto do Machado de Assis muito legal a respeito de como
de como utilizar bondinho. Aqui atualmente seria para ônibus. Como que você deve utilizar, como que você deve proceder dentro de um ônibus, né? Era tipo algo assim. Só que, claro, na época do Machado era bondinho. E é muito fantástico esse conto. Eu lembro até hoje. É engraçado, é cômico. E ele usa também um pouco de ironia. Ele é bem sarcástico. Vai lá. E tem uns braços também, gente. Uns braços também é fantástico. A relação que tem lá os personagens, que é o Inácio. Esqueci o nome da coleguinha agora. Já é uma mulher de idade, né? Ela tinha uns 30 e poucos anos. Ela já era casada já com um homem que era mais considerado um canibal do que um humano. Um homem totalmente rude com ela. E aí chegou o Inácio, né, que é o primo desse senhor. E aí ele fica fantasiado com os braços dessa senhora, né, e começa a ter delírios, né, sensações ocultas a respeito dos braços da coleguinha. É um conto fantástico também. Vai, Matheus. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o último, né? Eu acho que. Ó, já foi a miss. Ah, tá. Do Galo você já leu, agora Memórias Póstumas. Isso, agora é Memória Póstuma de Brás Cubas. Bom, é um romance, tá? Então é importante destacar. O Machado de Assis ele gostava bastante de escrever romances, tá? Como a Júlia também descreveu. Eu acho que foi a Júlia, se não me engano. Foi a Júlia ou foi a Thaís? Que ele era um cara bem pessimista, então a maioria dos livros dele, personagens dele eram muito pessimistas, então sempre viam a parte ruim, coisas ruins aconteciam, eram ditados ruins, tipo, levando a coisas ruins, tipo a morte e tudo mais. E, bom, foi escrito por ele mesmo, não teve influência, assim, tipo, externa de outro escritor, brasileiro, pelo menos. Ele não foi lançado diretamente em livro, ele era lançado tipo em folhetins, que eram breves partes tipo, de um livro, eram como se fossem algumas folhinhas do livro, e depois ele veio a ser lançado como um livro mesmo. Todos esses folhetins juntos. Um jornal mesmo, é uma espécie de jornal. Só que aí tinha capítulos. Isso, e depois que ele veio a ser lançado junto com todos esses folhetins juntos e lançados de forma única, né, como um livro. Ele foi lançado na Revista Brasileira, inclusive, como minhas colegas aí falaram também, ele era uma pessoa de grande influência na Revista Brasileira. E, bom, no ano seguinte, que foi o que aconteceu, ele foi publicado como um livro ao todo. Memória de Póstumas de Brás Cubas cai bastante no vestibular, pelo menos caía, não sei hoje em dia como tá, caiu na FUVEST, eu não sei se hoje em dia está caindo, mas claro no mesmo jeito que caía. Mas é um livro que cai bastante, né? E, bom, ele é um livro que tem muito essa questão crítica social, ela traz algumas ideias filosóficas também no livro, fala também um pouco de Quincas Borbas, né? Tanto que tem aquela teoria lá de Quincas Borbas aparecer no livro Memória Póstuma de Brás Cubas, mas não foi deixado claro isso, mas tem uma certa teoria, porque ele é citado no livro. E, bom, é isso, professor. Muito bem. Tem alguém que tem alguma dúvida a respeito da explicação dos colegas? Por favor, fique à vontade, mas não tão à vontade. Não? Tem algumas curiosidades que eu andei pesquisando aqui na revista Galileu. 11 curiosidades a respeito do Machado. Calma aí. Origem Humilde já foi falado aí por vocês. Teve alguns livros traduzidos. Deixa eu ver aqui. Chefia na ABL. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Ocupou a cadeira 23. Na época, a primeira cadeira foi designada ao José de Alencar.
Teve fama de bruxo. Foi apelidado pelos vizinhos de Bruxo do Cosme Velho, pois teria queimado cartas em um caldeirão em sua casa, que ficava na rua Cosme Velho. O apelido, entretanto, só pegou quando o poeta Carlos Drummond fez o poema A um Bruxo com Amor, que referencia o escritor. O autor era enxadrista, ou seja, tinha um talento para o xadrez, talento este que eu não tenho. Participou até do primeiro campeonato brasileiro de esporte mental, ficando em terceiro lugar. Mereceu o primeiro. E ele foi casado por 35 anos com Carolina Machado, que era 4 anos mais velha, mas não tiveram filhos. Que coisa, não? Com a morte da mulher, ele entrou em uma profunda depressão e escreveu para o amigo Joaquim Nabuco: "Foi a melhor parte da minha vida, e aqui estou, só." Deixa eu ver. Cargos públicos, foi condecorado pelo imperador Dom Pedro II, indicado para fazer parte da Secretaria da Agricultura, e depois, anos mais tarde, chegou a ocupar o cargo de diretor-geral da aviação da Secretaria da Indústria, Aviação e Obras Públicas. É isso, coleguinhas. Muito bem. Parabéns aí a Júlia, ao Matheus, a Ivy, a Emily e ao Thiago, que fez aí metade do trabalho. Que pena que ele não fez aqui, também não me procurou, ao contrário de... Pô, ele não fez metade do trabalho, não. Não entendi. Foi dividido igualmente. Ele não fez metade, não. Foi dividido. A parte dele, né? Fez a parte dele. Ah, tá. Tá, a Emily tá falando aqui, minha mãe apagou minha luz. Sei, legal. Tá terminando esse link, vou enviar outro lá pra gente dar continuidade aí, com o grupo da Gabriela, Gabriel, Bruno, Eliane e Maria Clara. Dentro de instantes eu volto. Aguardem.